Estamos entrando. Oi, oi, oi. Deixa eu mandar aqui. Estamos ao vivo. Eu tô só mandando os aviãozinhos aqui. Quem quiser que for entrando pode ir fazendo o mesmo. Tananã. Oi, estavam mandando os aviões aqui, nem vi quem foi entrando. Boa tarde, a Elísia já entrou aqui. Hoje a nossa live vai ser um pouquinho diferente. A gente vai... Fala, deixa eu chamar a Elísia aqui. A gente vai contar um pouquinho sobre nós, sobre como surgiu a arquitetura do abraço. Vamos esperar que o pessoal ir entrando. Oi, André. Ei, Elísia. Oi. Deixa eu só enviar aqui para as pessoas. Opa, o som tá bom aí para você? O Sam tá mandando os aviãozinhos também? Não, Quem foi também? eu tô mandando os aviãozinhos aqui. Se puder já ir mandando para quem achar interessante, vai ajudando a gente a compartilhar essa live aqui. Tá, Gláucia, a Fabi, Marina. Oi, oi, oi para todo mundo. Boa tarde. Só esperar aqui um pouquinho para a gente poder começar a falar. Quem somos nós? Quem somos nós? Onde vivemos? O que comemos? Onde moramos? Hoje, no Globo Repórter. Verdade dos mistérios. Deixa eu ver quem mais está entrando aqui, peraí. Meio do feriado, mas acho que o feriado é até bom, que a pessoa está mais relaxada, mais tranquila, o papo não é um papo leve, um papo para a gente conversar realmente. Quem quiser tirar dúvida de alguma coisa, vai perguntando aí, mas hoje é bem light. Quer ir conversando? Podemos... Cadê? A Denise entrou aí agora. Denise é professora de inglês do Elvésio. E teve inclusive uma invasora que chegou aqui agora. O Gabriel capturou a invasora. A gente chegou aqui com tudo agora. Me escondi, mas não teve jeito. Mas acho que a gente pode ir começando, Elísia, para a gente não ficar prolongando muito. Você quer se apresentar primeiro aí? Bom, para quem não sabe, eu sou Elísia. Eu estou aqui em Belo Horizonte. Eu sou arquiteta, eu já me formei há 22 anos. Então, assim, já tenho muito tempo de estrada. Eu formei em 1997, não era nem 2000 ainda quando eu formei. Foi no século passado. E aí, inicialmente, eu já trabalhei na Secretaria Municipal de Cultura e já trabalhei também com o Raul Belém Machado e a Marilúcia Duque na Lasile Arquitetura durante muitos anos. E lá eu trabalhava com projetos de cenografia, que é estruturar o palco para receber o cenário. Foi um trabalho muito, muito legal. E assim, é uma coisa, um aprendizado que eu trago dessa época é que tudo que acontece no palco depende muito de como o background ali, os camarins,
tudo que está por trás, tudo que é de apoio, tudo que está nos bastidores, tem que funcionar bem para quem está ali no palco, mostrando o trabalho, mostrando o serviço, funcione bem. Não adianta ter um artista ou um cantor maravilhoso se atrás dele não tiver um bastidor que esteja muito bem estruturado e funcione legal. Isso, isso eu levo para a vida, assim, porque muitas vezes a gente acha que por isso a importância de valorizar o trabalho como um todo, né? Porque não só quem está lá na frente tem o talento, mas ela precisa do talento de todo mundo que está atrás. Trabalhei lá durante muitos, muitos anos, depois eu trabalhei na Ambiente Amigo, que é da Suelena Moraes, e foi nesse período que eu encontrei a Bruna, porque nesse intervalo aí, a gente começou a fazer pós-graduação. Ela, nessa época, você tinha vindo de Maceió, né? Para Calma, fazer. vai contando a sua história aí que a gente chega já nesse pedaço. Aí foi aí que eu encontrei com a Bruna, a gente trabalhou um período na, na Ambiente Amigo, depois eu fui para uma outra empresa e tal. Assim, eu gosto de arquitetura, mas assim, eu sempre sou muito curiosa em relação a muitas coisas. Eu adoro astrologia, eu já estudo astrologia desde antes de entrar na faculdade, na verdade. Então, assim, eu gosto de fazer mapas, eu faço mapas ainda hoje, inclusive, assim, eu ainda trabalho, eu tenho como um hobby fazer mapas astrais, então assim, eu gosto de estudar o céu, eu gosto de ver o que está acontecendo, e assim, eu adoro isso, sempre foi um hobby que me acompanhou durante muito tempo. Mas eu sempre levei essa história em paralelo com a arquitetura. Sempre trabalhei com arquitetura e ali, sempre que tinha um intervalinho, O signo eu dos ia lá e clientes. olhava para o céu. Como é Boa que tarde. é? A gente sempre tenta descobrir os signos dos clientes para descobrir quem ele é. E aí Quando o cliente dá uma chega, a gente facilidade. já vai descobrindo o signo, já vai tentando descobrir o que ele gosta, que tipo de relação ele tem com a casa. A gente vai fazendo, a gente sempre tenta ter uma abordagem que vai para além daquilo que a gente está conversando com eles ali. Então, isso é muito legal. Eu moro aqui em Belo Horizonte, eu sou casada com o Elvésio. O Elvésio, ele está em um processo de transição de carreira, então agora ele está trabalhando com homeopatia e terapias integrativas. Então, assim, a gente aqui em casa tem, além de ter astrologia, tem terapia, tem arquitetura, tem tudo aqui acontecendo simultaneamente. Diferente da Bu, eu não tenho filhos, não tenho gatos, não tenho cachorro, não tenho nada. Só eu mesmo. Eu gosto de ver os cachorros dos vizinhos, todos na janela, eu mexo com eles, eles mexem comigo, mas eu não tenho nenhum animal de estimação, não. Eu gosto muito de ler, eu adoro cinema, gosto muito de filme, e eu gosto muito de viajar, principalmente para o meio do mato, assim. Aqui em Minas tem muita cachoeira. Eu não tenho praia, mas aqui tem muita cachoeira. E assim, nesse período de quarentena, eu estou morrendo de saudade de colocar a minha cabeça debaixo de uma água gelada. Com muita vontade. Minhas canelas estão morrendo de vontade de ir para o mato. Conta aí um pouco, Bo, da sua história, enquanto o povo vai chegando. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem Então, é? Onde sou vive? uma lagoana que nasci em Maceió, no Nordeste, cheio de cores de praia. Então, assim, mais com esse espírito colorido aí, porque nasci nesse meio. Então, curto muito praia até hoje. A gente vai sempre em busca do mar. Eu saí de Maceió já tem, acho que 12 anos. Não, 13 anos que eu saí de Maceió em busca de novas oportunidades e também seguindo o amor,
que eu já namorava já há um tempo e a gente acabou decidindo ir para BH para poder ter outras oportunidades de trabalho, fazer pós-graduação. Então a gente formou e foi para lá. Esse mesmo sujeitinho hoje que eu fui atrás, eu casei, tenho 2 filhos, o Rafael e a Marina. Um já tem 10 anos, a Marina tem 1 ano e 7 meses. E a gente está aqui buscando novos caminhos na arquitetura, mas eu sou uma pessoa que sonha muito, adoro sonhar, adoro viajar, adoro buscar coisas novas, descobrir novas culturas, novas pessoas, contar histórias e conhecer histórias. Que mais que eu gosto de fazer? Tirando a praia, que eu sou apaixonada. Acho que eu preciso ver a linha do horizonte, assim, para poder me sentir bem, para minha alma ficar mais leve. Que mais? Acho que é mais ou menos por aí. Eu formei lá em Maceió, formei em arquitetura e urbanismo também. E daí, depois que eu formei em 2005, meados de 2005, a minha formatura, aí eu fui para BH fazer pós-graduação logo depois, e aí foi onde a gente se encontrou, né, Elísia? Lá na Não, mas pós-graduação. só uma parte. Aí, quando eu encontrei a Bruna, eu vi uma moça com uma saia mega, super, hiper colorida. A saia dela tinha milhões de cores. E a gente começou no início do ano, assim, tipo março. E nesse dia tava um calor. E ela com aquela saia esvoaçante e um colar super colorido. Eu falei assim, gente, que moça é essa? Gostei! Um monte de mineiro e uma intrusa lá na pós-graduação. Aí a gente foi se conhecendo e acabou que a Elisa tinha acabado de ir para esse escritório, né, da Celina. Para o ambiente amigo. Com clínicas. Essa pós-graduação que a gente fez foi sobre gestão de empreendimentos. Não foi à toa que a gente acabou montando um empreendimento. Mas antes da gente montar a Arquitetura do Abraço, muitas coisas aconteceram aí. A gente vai contar aqui um pouquinho. Então, a Elisa já contou quem ela é, eu já contei quem eu sou. Se vocês tiverem alguma pergunta a fazer, estamos aqui sobre isso também. Mas a gente vai falar para vocês um pouquinho como a gente se conheceu, que foi na pós-graduação, teve essa história. E aí a gente foi para esse escritório de arquitetura que eles trabalhavam com arquitetura humanizada, só que de clínicas e consultórios. E a gente trabalhou acho que um bocadinho de tempo, né? Eu saí em 2010. Foram cerca de 3 anos que a gente ficou lá. Eu ainda fiquei mais tempo, porque depois eu continuei trabalhando, a Elisa foi para uma empresa, né? E eu continuei trabalhando de forma online para eles. Eu mudei de BH, e aí eu ficava trabalhando para eles de forma remota. Eles mandavam e eu enviava tudo pela internet. E foi aí que a gente também descobriu um pouco dessa humanização dos espaços. Só que a gente se identificou com outro caminho, que foi a residência. Mas eles são pessoas que eu amo de paixão, que eu adoro, que eu sinto maior saudade da época que eu ficava lá dançando no computador, isso fala até hoje, criança dançando, cantando. Era bem divertido, foi um tempo bem gostoso assim, que a gente viveu. A gente fez as amizades que a gente fez lá, a gente, na verdade, tem elas até hoje. E foi legal que a gente desenvolveu lá no ambiente amigo a primeira sementinha que depois gerou o que a gente hoje faz na Arquitetura do Abraço, que foi um projeto de um casal de dentistas lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, quase Argentina. Né? Mas aí conta aí, Bo, conta essa parte. Nem eu nem a Elise a gente conhece Uruguaiana, então a gente fez todo o projeto online, foi uma experiência bem legal. A gente já tinha feito a clínica deles através desse escritório que a gente trabalhava, e só que esse escritório não fazia residência, eles só faziam a parte de saúde, as clínicas. Aí a gente acabou fazendo por fora, a própria dona do escritório passou pra gente, e a gente fez, até hoje são nossos clientes, a gente conversa com eles até hoje, a doutora Liliane e o doutor Ricardo, são os queridos. E aí a gente foi fazendo isso via Skype, via Gmail, Gtalk, cada hora era um meio de comunicação diferente, e foi dando experiências pra gente e montando esse universo de trabalhar online. A gente, depois disso, foi logo quando eu estava mudando de BH, né? Então, eu fui seguir meu rumo, continuei trabalhando online com outras coisas, fazendo meus projetos
autônomos também lá em Maceió, a Elísia na empresa, até que um certo dia a gente se encontrou de novo. A gente nunca deixou de se falar, eu sempre mandava às vezes um arquivo para a Elísia. Elísia, o que é que você acha? Ela conversava também comigo, a gente ia sempre trocando figurinha. E aí, quando a gente estava no meio perdido, assim, ai, como é que tá essa profissão? O que é que a gente faz? Aí a gente achou um curso. Então, era um curso de autoconhecimento, de alta performance, para você melhorar a sua produtividade, que foi do Gabriel Goff, High Stakes Academy, não sei se alguém conhece. E a gente acabou, eu liguei para Elísia, vamos fazer, vamos. E aí, foi tudo que começou. Conta aí um pouquinho do curso, Elísia. Não, e aí nessa época, na verdade, tinham vários cursos acontecendo simultaneamente, a gente querendo fazer todos para ver se a gente, né, se descobria, se movimentava, para a gente ver a partir dali o que a gente poderia fazer. Porque a gente vinha conversando, a gente sempre conversou a respeito disso, né? Dessa vontade de fazer de desenvolver projetos de arquitetura, só que de uma forma diferente da que todo mundo desenvolvia. Mas a gente meio que não sabia como, aí a gente queria fazer todos os cursos para tentar descobrir. E foi muito interessante que nesse curso, o curso em si, ele ajudou a gente em muitas coisas, mas teve um bônus nesse curso, que foi o curso de um profissional que chama Gustavo Sutti, que ele falava muito a respeito da gente descobrir a nossa arte. E esse descobrir a nossa arte é descobrir o que de fato a gente ama fazer. O que a gente faz, independente de alguém estar pagando para a gente alguma coisa ou não. A gente faz porque é aquilo que a gente tem prazer. E aí, nessa, a gente foi começando a construir né, ali a sementinha do que seria a arquitetura do abraço. Foi bastante legal que assim, a gente foi né, pesquisando, descobrindo. Né, para a gente entender o que é que a gente queria realmente da vida, o que é que a gente queria fazer para se realizar, para fazer o que ama realmente. E aí, um belo dia, eu acho que foi antes de eu viajar ou foi depois? Você viajou, você foi para... aí a gente a gente deixou a pulga uma na orelha da outra e nós passamos essa temporada, né, de a Bruna viajando e eu aqui, nossa, o que a gente podia fazer? Vamos fazer alguma coisa, vamos montar alguma coisa. E aí, na volta da viagem, foi para Tailândia, Dubai, Tailândia, né? Tailândia, foi uma viagem assim para um lugar completamente diferente, viu? Coisas diferentes. E aí, nessa volta, a gente já começou a estruturar o que hoje é a arquitetura do abraço. Na verdade, a arquitetura do abraço está sempre sofrendo ajustes, a gente sempre está olhando para o que o cliente precisa, de que forma que a gente pode atender melhor, mas assim, basicamente surgiu ali, em meados de 2017, 16 ou 17. O tempo está passando tão rápido que eu fico, às vezes, esquecendo que a gente está em 2020. Foi final de 2016. Final de 2016, E teve um livro, assim, que foi mega importante, eu li, depois eu pedi para a Elisa ler também, ela leu outro que passou para mim, e a gente trocou as figurinhas, mas que foi tudo que surgiu. Eu vou até mostrar para vocês ele aqui, ó. A Elisa também tem, chama Terapia do Apartamento, que é o cuidado com a casa, você tratar a casa para poder... Detalhe que as bordas são cheias de marcadores, ó. Então, esse livro, A Alma da Casa, que é um livro super antigo, do início dos anos 2000, que eu tinha comprado e tinha lido e achado muito legal. E aí a Bruna veio com esse livro, A Terapia do Apartamento, e aí isso aqui, ó, cada dia aumenta mais. E aí a gente viu os pontos em comuns de cada coisa. A gente queria muito cuidar da casa, cuidar das pessoas através da casa, dessa mudança. Então, dar qualidade de vida para as pessoas, transformando a casa delas num lugar que elas pudessem se sentir bem, se sentir aconchegadas e abraçadas. Que é essa a intenção da arquitetura do abraço, abraçar o cliente e a casa poder abraçar abraçá-los. Então, o nome da arquitetura do abraço surgiu desses
situação da gente querer que a casa abrace e também tratar o cliente como um abraço, a gente está lhe acolhendo de todas as formas para dar o nosso melhor e transformar esse espaço junto com você, porque acho que é importante você participar de todo o processo, né, Elisa? A gente faz muita questão que todo mundo participe para a gente poder chegar num final que seja realmente aquilo que você espera. Né? Porque em se tratando da casa, a casa reflete quem a gente é. Então a gente precisa ajudar os nossos clientes, ajudar as pessoas a elas colocarem para fora, colocarem ali na casa quem elas são. O que elas pensam, o que elas gostam, quais são as necessidades dela. Cada pessoa tem necessidade diferente. Dentro da própria casa tem pessoas com necessidades e desejos diferentes em relação a como usar a sala, a como usar o quarto. Então aí a gente entra dando todo esse suporte. A gente dá todo o suporte técnico, estético, de funcionalidade, de como é que a gente constrói a circulação, como é que a gente, né, dimensiona os espaços, os móveis em relação aos espaços. Isso é muito importante. E a gente entra com esse trabalho. Uma coisa importante que a gente faz, a gente coloca para o cliente explicando o porquê daquelas coisas, para ele entender o porquê. Não, esse sofá está aqui porque ele melhora o fluxo dessa forma, porque essa poltrona está aqui porque vai criar uma conversa e você quer interagir com as pessoas que estão lá. Então, tudo tem um porquê. Não é só porque tá bonito daquele jeito, mas tem um motivo para ele estar naquela posição ou para você querer algum tipo de coisa, normalmente no layout. Então, a gente busca sempre explicar para que eles entendam e possam também argumentar. Então, não, então eu concordo, eu quero criar essa situação. Então, vamos continuar assim. Não, não quero isso. Até eu postei ontem essa questão da cozinha aberta ou fechada. Depende do cliente, né? Então, é saber como que é a rotina, como funciona a vida da família, para ver o que é melhor para ele. Eu acho lindo uma cozinha aberta. Mas eu cozinho coisa fritura todo dia, tem uma pessoa que cozinha para mim e fica vendo tudo que passa dentro da casa. Peraí, não vamos seguir a moda, vamos seguir o que é importante para você e o que faz você se sentir bem e resolver o seu problema. Então, tem que ver muitas necessidades do cliente para ele participar desse processo de forma que ele entenda o que está acontecendo, o que é que a gente está propondo, para ele tomar as decisões certas e não se arrepender lá na frente. O Igor Ruas, é o Igor que a gente estava conversando? Oi, Igor, seja bem-vindo! Já deu um oi. Foi engraçado, gente, que a gente estava programando essa live. Eu conversei com a Lisa, a gente conversou na segunda-feira sobre isso, acho que na quarta. Igor. Foi terça ou quarta. Eu queria saber. Eu não sei mais os dias da semana. A arquitetura do abraço e tal. Eu falei, nossa, você caiu do universo, assim, que a gente está preparando justamente isso. O Igor da arquitetura, gente, ele está entrando no nosso universo da arquitetura também. Ele é lá de BH. Eu não conheço ele pessoalmente, só de conversas do Instagram. Mas é alguém que está buscando aí achar o caminho dele também, né, Igor? Deixa eu ver aqui que a gente... a questão dos nossos valores, os nossos propósitos, o que é que a gente acredita, acho que é mais ou menos isso que a gente estava conversando, né, Elísia? Ele está na importância da casa como um abrigo para as pessoas, que é o lugar de cura, né, da pessoa se sentir bem, se sentir acolhida agora, mais do que nunca, está todo mundo voltado para casa e de se descobrindo junto com a casa, passando por um momento de percepção muito grande. Agora todo mundo entendendo o que a casa fala a respeito dela mesma. Então, assim, uma coisa que a gente percebe é que as pessoas, elas estão percebendo coisas na casa que até então elas não percebiam. A casa era meio que um lugar só de descanso, um lugar de passagem, não eram, normalmente, em algumas situações, não era nem ela que cuidava da casa. Então, tem gente que está descobrindo o prazer de cuidar da casa, tem gente que está descobrindo que tem pó todos os dias. Que não é que o pó o tempo inteiro, né? E que você
E essa necessidade de movimentar a casa, essa necessidade de usar a casa, que a casa não fica o tempo inteiro arrumada, e que isso mostra que a casa tem vida, que a casa tem necessidades de cuidado, de atenção, que ela precisa de flores. Eu tenho achado muito interessante que Olha, quando a gente vai. Que quando eu vou para o supermercado, a gente sempre, a parte de floricultura do supermercado, ela está ficando mais cheia, eles estão colocando mais flores e tem muita gente saindo com flores. Eu acho isso muito bacana, porque a pessoa está tentando, de verdade, manter uma conexão com a casa, embelezar a casa, ter uma relação, né? Querer colocar um pedaço dela ali na casa, eu tenho achado isso muito legal. Fazia já um tempo que eu não comprava flor aqui para casa, porque eu tava com uma plantinha, uma folha dentro desse vaso que fica até na minha mesa. Eu montei um cenáriozinho aqui para poder a gente conversar, porque eu tô no quartinho igual aquela postagem que a Elisa botou ontem. Então eu fiz uma mini produção aqui pra gente conversar. O prego que tinha sobrando aqui, eu botei um quadro, o vaso de flor da mesa veio pra cá, mas eu coloquei ela, mas me deu uma paz de espírito, uma alegria de colocar ela de novo na mesa. E ela tá um cheiro. Eu nunca tinha me atentado que lírio tinha cheiro. Eu gosto muito de comprar astromélia, que é tipo um lírio, só que ele é menorzinha. E ela não tem esse cheiro, mas agora acho que eu virei fã do lírio. Eu disse, se você que é fã do lírio também, eu vou Cuidado que quem é alérgico não pode com lírio, viu? Por causa desse pozinho dele. Outro dia eu fui cheirar de perto, fiquei de bigode aqui. O Gabriel, o que é isso? Aí eu falei, acho que foi do lírio que eu fui cheirar de perto. Cuidado que o lírio ela é uma flor muito cheirosa, ela tem um cheiro delicioso, mas quem for muito alérgico, aquele pozinho, aquele pólenzinho, ele é super alérgico. A Denise mesmo uma vez teve uma experiência aqui em casa não muito boa com o lírio. Porque eu tinha colocado um lírio em cima da mesa e ela tem um pouco de alergia e ficou com o nariz coçando também. Então tem que tomar cuidado com as flores. Isso pode ser até uma dica interessante para a gente colocar lá no vídeo depois, sobre as flores. Ei, Juju, tá boa? Falando um pouco desses cenários aí, até foi uma dúvida, a gente questionou isso num momento aqui na nossa quarentena, que o que é que podia fazer na casa para passar um pouco mais despercebido aqui esse momento de tão enclausurado na casa. Então a gente sugeriu criar alguns cenários, montar tipo um boteco na sua varanda, colocar uma cabana para as crianças. Outro dia, todo mundo morreu de rir aqui em casa. O Gabriel inventou de fazer uma comida árabe. Então a gente fez uma comida árabe. Vocês não têm noção do que é que eu fiz. Eu peguei umas cortinas que eu tenho guardado aqui de voal, amarrei em cima do meu pendente e criei uma tenda em volta da mesa. Era coisa árabe em cima da mesa, foi temático, foi almoço temático. Mas essas coisas mais divertidas, comida mexicana, comida japonesa, vocês que gostam, então é divertido também. Foi uma folia em casa, botamos música árabe e assim vai. Teve até som ambiente. Foi, total. Só faltou o aroma. Me sentindo no deserto de Dubai. Mas foi bem legal. Aí essas coisas que a gente tem que usar um pouco da criatividade para sair um pouco da rotina de estar tanto tempo dentro de casa. Fugindo aí um pouquinho. E outra coisa é tirar as coisas para fora, mudar umas coisas de ambiente, né, Lisa? Trazer do quarto para a sala. Tirar as coisas do lugar. O que fica na sala vai para o quarto, o que está no quarto vai para a sala, o que está numa prateleira vai para o móvel baixo, o que está no móvel baixo. Dar uma movimentada na casa é muito importante para a gente. A gente não está podendo sair de casa. Então, a gente tem que estar num ambiente em que as coisas estão movimentando, né? A gente precisa movimentar a casa, renovar a casa com mais frequência, já que a gente está ficando tanto tempo dentro de casa. E virou tudo, né? Virou o lugar de trabalhar, o lugar de divertir, o lugar de descansar. Tudo ao mesmo tempo. Mas a gente vai criando essas brincadeiras, essas confusões para poder o tempo passar mais leve, a gente ficar mais light aí com esse período louco. Deus quiser, tudo logo fácil, a gente volta a encontrar todo mundo.
E Pois é. poder abraçar todo mundo. Gente, como eu tô sentindo falta de abraço. Nem me fala. Muda de assunto. Meus filhos estão Abacaço. sendo esmagados todo santo dia, porque eu já sou de abraçar e beijar demais. E agora, então, coitados, tudo que eu não dei pros outros na rua, eu tô dando pra eles. Dobrado. Mas o que é que a empresa faz, né? Que eu acho que a gente tem que falar aqui um pouquinho. A gente faz Só antes de falar o que a empresa faz, Bo, quando a gente foi vendo essa história do lado sul, de descobrir a sua arte, tal, a gente dividiu as tarefas dentro da empresa de acordo com essas percepções que a gente teve. Então, assim, a Bruna, ela tem uma responsabilidade maior no processo criativo, no processo de contato com o cliente, principalmente com essa parte, né, de descobrir o que o cliente quer, quais são as necessidades do cliente, e eu fico com a parte, né, mais bastidores mesmo, que é a parte administrativa, que é a parte de captação, que é a parte de cobrança, sou boa de cobrar. Oh! A parte mais do executivo também, né? Toda a parte mais técnica e executiva eu que fico responsável por ela. E assim, mas assim, às vezes a gente tem uma dúvida, preciso solucionar alguma coisa aqui no meu quadrado, a Bruna entra para o meu quadrado, a gente precisa de resolver alguma coisa no quadrado dela, eu vou para o quadrado dela. A gente está sempre trocando informações. Todos os dias. Eu converso mais com a Lígia do que com meu marido, pode escrever. A gente fica muito tempo online conversando, trocando figurinha e idealizando o que é melhor, o que é não melhor, o que você acha disso, o que você acha daquilo. A gente, assim, tá super em sintonia todo o tempo para conversar e tirar as dúvidas. Quando vocês verem aí alguém dando oi, as mídias sociais sou eu que normalmente estou em frente, então se vocês verem alguém dando oi, conversando com você pelas mídias, provavelmente sou eu. A Elisa acaba fazendo outras coisas e eu fico na atendimento ao cliente nas mídias. Então, se você ligar ou mandar e-mail, provavelmente vai ser ela, mas se você conversar pelo Instagram ou pelo Facebook, provavelmente vou ser eu. Então, às vezes até eu digo, é a Bruna que tá falando. A gente sempre se identifica, mas quando não tiver essa identificação nas redes sociais é a Bruna e nos e-mails, na coisa mais formal, mais quadradinha, sou eu. E os projetos é desenvolvido, nós duas desenvolvemos. Aí eu fico com a parte técnica, né, que é a parte que a gente leva lá para a obra, que é a parte que o cliente recebe para poder executar. Essa parte sou eu que faço. E eu fico criando coisas lindas, olha que legal. É bem mais legal, Elisa. Mas aí, então, é isso. E aí, a gente pode começar a falar começar a falar a respeito dos vários serviços. O que é que a gente faz? Então, a gente quis oferecer serviços que pudesse alcançar não pessoas de um público diferente. A gente tem um público específico que a gente quer atingir, que são pessoas que acreditam no que a gente acredita, só que a gente, como tem vários, por exemplo, eu posso pagar X, fulano pode pagar 2X, 3X, então a gente quis fazer serviços que pudesse atender todo mundo. Por isso, então, a gente tem tanto de projetos completos, com todos os detalhamentos possíveis e impossíveis do parafuso que está lá, até a luminária, como projetos mais simples, que a gente tem as consultorias, que são consultorias online e presenciais, agora não está dando para presencial, mas a gente faz também, dependendo do local. E tem também a passadinha por aí, que a gente chamou, que é quando a gente vai na casa do cliente, uma passadinha só. A gente vai lá, conversa, faz algumas movimentações na hora, dá umas dicas, mas a gente não faz nada de desenho, não tem nenhum material físico para você ficar depois. Então é só aquela conversa e aquele mexido no momento que a gente visita. Então, a gente até que chegou a criar um outro tipo de projeto, né, Elisa? Que é aquele Sim, a passadinha por aí online. Também, passadinho por aí online agora, nesses dias, a gente criou esse. E seria essa conversa, esse tour na sua casa de forma virtual. Então, temos projetos completos, consultorias online e presencial, passadinho por aí online e presencial. E a gente tenta
adaptar da melhor forma. Ah, eu não posso fazer isso, como que a gente pode adaptar, como que a gente pode melhorar para ele atender para o que tá, né? Então, a gente tenta ajustar da melhor forma para poder atender todo mundo. Quer falar algum porém aí, Elise, sobre isso? Não, então, porque assim, quando a gente, só para a gente ter mais, vocês terem mais ou menos uma noção do que é a consultoria e do que é o projeto. Quando a gente fala em consultoria, a gente não vai mexer com derrubar a parede, com tirar revestimentos, a gente não vai fazer nada disso. Então, assim, é um projeto mais simples. Então, esse projeto... Os revestimentos, se mudar, é coisa mais simples, tipo papel de parede. Quando a gente fala em revestimento, é revestimento assim, não vai ter ninguém precisando lá tirar a cerâmica ou tirar o piso da sala, nada disso. Então, assim, a gente especifica mais nas consultorias. É o papel de parede, é adesivação, ou é uma pintura especial, a pintura comum, uma pintura texturizada, painéis. Obra em si, de quebrar, de demolir, isso não tem nas consultorias. Isso essa parte é a parte do projeto. Então, quando você precisa remover piso, você vai fazer, por exemplo, uma reforma no seu banheiro. Aí você vai mudar todo o revestimento, você vai reformar a bancada, você vai tirar o vaso sanitário, trocar o chuveiro de lugar. Todas essas coisas, elas demandam que a gente tenha uma elaboração, o projeto precisa ser mais técnico, a gente precisa ver as interferências que isso tem. Então, por isso que a gente chama essa parte mais complexa de projeto. E a parte de consultoria é uma parte mais simplificada. O projeto, ele tem um custo maior, até porque a demanda de interferência, de interfaces técnicas, ela é muito maior. O outro não. O outro, você, por exemplo, pode fazer sozinho, né? Ter alguém para pintar, ter alguém para instalar o papel de parede, o painel, mas são serviços menores em que a compatibilização de uma coisa com a outra interfere menos. O projeto não, o projeto já precisa que a gente esteja acompanhando mais de perto. Então, a diferença entre esses dois tipos, essas duas, né, esses dois blocos grandes de serviços é essa. Dentro da consultoria, a gente tem a consultoria online e presencial, e dentro do projeto, a gente tem os projetos de reforma e os projetos de construção. A gente, particularmente, gosta mais de reforma, porque tudo que é reforma a gente adora. A gente adora derrubar uma parede. Mas a gente faz também partindo do terreno, então já fizemos algumas coisas, inclusive está acontecendo uma aí em BH no momento que está nesse processo, mas a gente tem por exemplo, as consultorias, a gente tem esse pacote mais simples, mas se você precisa de um detalhamento a mais, acrescentar um projeto de iluminação junto dele, que já demanda uma coisa, você pode ir agrupando e colocando no carrinho, né, na sacola, os serviços e a gente vai ajustando para ficar ideal para você, que atenda a sua necessidade. Aqui, Bu, deixa eu só te interromper um pouquinho, que a Ju está falando assim, a consultoria é boa para tirar as ideias do papel de forma mais focada. Com certeza, quando você está fazendo a consultoria, a gente, inclusive, tenta determinar um prazo para que você faça, porque senão a coisa vai se dispersando, aí ninguém quer fazer mais. E assim, a gente procura também, por exemplo, tem clientes nossos que têm super habilidades manuais, assim, que gostam de fazer as coisas. Então, a gente tenta introduzir isso para que eles participem também dessa forma, quem gosta de fazer. Aí teve uma cliente nossa que eu coloquei um papel de parede, ela disse, não, eu sei fazer isso. Ela foi no computador, criou o papel de parede e mandou imprimir o papel de parede dela. Ficou fantástico, assim, e coisas manuais que a gente vai fazendo. Às vezes a gente cria uns pendentes diferentes, que aí tem gente que tem habilidade para fazer. E assim vai, a gente tenta introduzir esse tipo de coisa também. As consultorias são bem participativas, assim. É bem legal, a gente adora. Se alguém tiver mais alguma dúvida... A Ju tá falando aqui, ó, nessa tendência...
Nessa tendência de faça você mesmo, às vezes a gente precisa só de um olhar para otimizar o espaço. E quem tem a tendência de quem gosta de fazer, quem gosta, igual tem gente que adora pintar. Não pinta a casa inteira, mas fala assim, não, deixa que essa parede, quem vai pintar sou eu. Aí vai fazer um desenho, ou aí vai fazer uma pintura diferente, que ela mesmo quer ali colocar a mão na massa. É muito legal quando a gente chega, só fala assim, ó, não, né, otimiza o espaço, prepara o espaço, aí depois a pessoa vai lá e põe a mão na massa. Ela vai fazer lustre, ela vai fazer macramê, ela vai fazer almofada, ela vai bordar o tapete, e aí fica livre para ela se aventurar ali na casa. Quem quiser saber um pouquinho mais, meti o pé, sobre a consultoria online, como o Beabá todinho, como é que funciona, a gente fez um vídeo aqui, tá no nosso GTV, nosso Instagram do GTV. Aí dá para ir lá e consultar, e também qualquer dúvida a gente tá por aqui no Instagram e no Zap, você pode chamar. Deixa eu ver o que a gente tem que falar, Elísia, que a gente esqueceu. Os serviços, e aí se vocês têm algumas dúvidas, estamos disponíveis para tirar dúvidas. São tantos serviços que a gente tem, assim, que vai depender da necessidade de cada um. Se a gente for aqui listar tudo, vai ficar muita coisa. Mas, assim, é basicamente isso. São as consultorias e o projeto. As consultorias, até por esse momento que a gente está vivendo agora, elas são as que estão tendo uma demanda maior, porque a gente não está podendo circular. E a gente tem também evitado circular, porque, né, não é bom a gente ficar nesse trança-trança. Então, as consultorias online são as que estão tendo maior demanda, que é essa coisa da gente ter um olhar para o espaço, otimizar aquele espaço, tornar aquele espaço de forma mais funcional, porque tem gente que agora está trabalhando em casa, então precisa de um home office. Então, tudo isso, a gente pode graduar a quantidade de serviço e graduar as necessidades, né? O que é prioridade em cada situação, mas aí a gente teria que sentar de fato e conversar, para a gente entender o que cada um precisa. Uma coisa que a gente tem que falar, que muita gente está perguntando, como que a gente foi fazer coisa com o noivo? O que a gente né? Explica aí, Elise, o que a gente foi... Não, é porque assim, uma coisa, a gente na verdade fez uma engenharia reversa. Porque o que a gente... Uma pergunta da Carolina, da sua amiga, da Ju. Ela tá, se vale a pena reformar o apartamento alugado. Vale sim, a gente está fazendo... Vale, super vale. Vale muito a pena. Porque assim, na verdade... Tem muita coisa já. Então tem muita coisa que dá para fazer sem investir muito, tá? Depois a gente conta. Continua aí. Você pode mudar o revestimento. Mesmo que você não mude, não tire a cerâmica, não tire o piso, dá para fazer alguma coisa em cima dessa estrutura. Daí a gente vai conversar, Juju. Você me conta isso. Me conta seus problemas. Abre o seu coração. A gente fala. Mas aí, voltando... a Jana tá aqui, hein, Jana? Mas aí, voltando à questão dos noivos, o que a gente começou a perceber? Os noivos ganhavam presentes e que quando eles chegavam no apartamento, nada tinha a ver com nada. E assim, às vezes eles ganhavam um sofá que não combinava com a mesa, que não combinava com a geladeira, que não combinava com nada, e a cozinha era aberta. Aí ficava aquele transtorno de ter que ir adequando cada um desses itens. Coisa que não dava para trocar. Tem uma conhecida minha que ela casou com um descendente de italiano, ela ganhou vários presentes importados, aí ela falou assim, não gosto de nada disso, ele também não gosta de nada daquilo, como é que troca? Né? Então, a gente começou a fazer uma engenharia reversa, eu falei assim, não, mas se tem um problema aqui, então vamos voltar, vamos lá no início. O que precisa acontecer? A pessoa, quando ela for fazer a lista de casamento, ela já tem que ter pré-definido o que ela gosta, o que é necessário para ela,
qual o estilo dela, qual o estilo do noivo. O noivo é fundamental o noivo participar nesse processo, porque ele também vai ganhar coisas. Os amigos, os tios, os primos vão dar também presentes para ele. Então, ele tem que entender o que ele vai querer, como é que essa casa será. E aí, tendo essa lista, fica mais fácil de ganhar os presentes corretos. E às vezes eles já moram sozinhos, né? Cada um tem uma casa diferente, fica difícil de conciliar o que um tem com o que o outro tem. Então, é juntar os presentes, juntar o que um tem, o que o outro tem, para poder formar uma casa. Então, a gente está fazendo uma consultoria de projeto, né, de arquitetura, para montar essa lista de presentes de acordo com as necessidades, baseado no que os noivos dos dois precisam diante da situação que eles estão, com relação aos que já têm, aos que não têm, os presentes que vão ganhar, para quando eles chegarem do casamento, a casa já está pronta, montada, com tudo combinando, sem precisar ir trocar os presentes, sem precisar gerar todo esse transtorno. Então, a gente voltou um pouquinho para poder seguir em frente. Sabe aquela ré que a gente dá para poder ir mais longe? Para ir para o caminho certo? Errei, tinha que virar à esquerda. Não virei. E é legal, esse serviço é bacana pelo seguinte, que você, quando os noivos, né, decidem se casar, eles ficam super preocupados com a festa, com os convidados, com a viagem de lua de mel. Então, se você já tem um preparo anterior, né, você já decidiu, vou casar e tal, e não sei o quê, você pode conciliar essas duas atividades, se elas estão bem planejadas, você consegue fazer as duas coisas simultaneamente, muito mais facilmente do que casei agora nós vamos procurar o apartamento. Nossa, a confusão de escolher o apartamento, de conciliar os diferentes móveis, mais os diferentes gostos lá para a festa. Então, assim, é muito estresse e muita tensão que, se bem planejado, se bem, né, construído, dá para fazer nas duas coisas, porque tudo já está previamente definido. A gente já passou por algumas experiências de ter o noivo casando e reformando casa, reformar a casa já causa confusão de vez em quando entre o marido e a mulher. Montar a festa de casamento já causa algumas confusões, não quer isso, não quer aquilo. Então, a gente tem que conciliar tudo para amenizar esses estresses, esses problemas. Então, a gente está tentando ajudar a ter uma qualidade de vida melhor para esses noivos que já estão começando a vida, para não começar já estressados. Porque já ir discutindo sobre cada decisão antes de chegar na hora de executar mesmo, de colocar as coisas em prática. Porque aí tudo vai mais fechadinho, assim, mais redondinho. E aí é só executar. A gente ainda tem 12 minutinhos. Acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre apartamento alugado aí, que é uma coisa que a gente fala muito, já tem vários posts, né? Lá no nosso Instagram tem composições de cada ambiente, tem falando o que é que você pode fazer, o que é que não pode, então quem quiser dar uma fuçada lá, tem bastante post sobre isso. Mas o que é que você precisa pensar? Coisas que você pode levar embora, né? Uhum. E você não vai investir num apartamento que não vai ficar. Então, se, por exemplo, pintura é uma coisa que você vai ter que pintar de todo jeito, então dá para usar uma pintura mais diferente e aproveitar para dar um colorido diferente, uma personalidade, sem gastar tanto. Você pode usar na área de iluminação coisas que são portáteis, tipo abajur, luminária de piso, aquelas correntinhas de luz. Pode usar aquele trilho eletrificado, sabe? Que espalha um pouco mais a iluminação, porque às vezes você só tem um ponto e a iluminação não é boa, então você consegue distribuir melhor. Tem algumas alternativas nesse sentido. E quando comprar móveis, não compre móveis gigantes, gente. Tente modular, tente colocar coisas menores que você consiga agrupar para ficar do tamanho que você quer, mas depois você distribui melhor. Então, são algumas coisinhas para observar aí na hora de montar. Você tem alguma coisa que falar, Elisa? Essa coisa de... a não ser que o proprietário do apartamento, né, permita e queira, né, fazer uma troca, não, você reforma o apartamento e a gente
e nesse período de o que você tiver de custo para reforma, eu abato do aluguel, isso é legal, se conseguir negociar isso é super bacana. Sim. Porque tem alguns proprietários que falam, não, existe a necessidade da reforma. Você cuida da reforma e o custo dessa reforma eu vou abater no aluguel. Se for assim, ótimo, porque aí você vai deixando do jeito que você quer. Caso contrário, dá para fazer, ainda assim dá para fazer, dá para deixar o apartamento do jeito que o morador quer, fazendo pequenas coisas, assim, tem adesivos para colocar sobre o azulejo, tem adesivos para colocar nos armários, então às vezes a gente até pegou uma cliente que o armário era rosa, ela detestava esse rosa. Ela foi envelopou o armário de branco, ela falou assim, não, agora eu sinto que eu tenho uma cozinha. Porque o imóvel é velho, o imóvel é antigo, mas a gente consegue dar uma cara de imóvel renovado, né? De imóvel novo. Deixa eu contar uma notícia boa, que você não sabe ainda, que eu não te contei, esqueci. A Vero e o Bruno são um casal de fotógrafos que a gente está fazendo a reforma da cozinha deles. O proprietário viu 3D e conseguiu e deixou eles quebrarem a janelinha para integrar a sala com a cozinha. Olha que delícia. Eles estão lá e até isso pode ser interessante, porque assim, às vezes até para você convencer o seu proprietário da importância daquela reforma, do quanto aquela reforma vai valorizar o apartamento dele quando você entregar. Se você já tem um projeto, você já tem uma imagem em 3D, ele fica assim, ué, gostei desse negócio aqui, você não quer reformar o banheiro também, não? E aí acaba que, né, nessa história toda, a sua ideia inicial é só dar uma reformada na cozinha, ele fala assim, não, mas pode reformar o banheiro, pode trocar o que você quiser aí, porque aí acaba que valoriza. Claro, tomando cuidado para você, né, poder continuar ali e aproveitar aquela reforma que você está fazendo, porque senão não tem nem graça. Tem que ser muito bem conversado isso. Depois que tá tudo bonito, ele, não, quero agora um apartamento para mim, pode sair, que agora que vai não, mas é justamente por isso. Não, mas tem muita coisa legal para fazer. E é engraçado que chega muito, não sei se por a gente falar tanto sobre isso, chega muita coisa nesse sentido, né, Lígia? De apartamentos que são alugados para a gente dar uma cara nova sem tantos investimentos aí que eles consigam ficar lá bem sem gastar tanto. No imóvel alugado, a dica básica é ter móveis coringas, daquele que você pode usar em todos os cômodos. Você está no apartamento hoje, que você usa ele na sala. Você muda para um apartamento que você vai usar no quarto. Você muda para um outro apartamento que ele vai ficar no corredor. Ah, não, mas agora eu estou no apartamento, ele só cabe no banheiro. Então, se você tem um móvel que você consegue ir com ele para onde você for, é uma dica bacana, assim, é sempre bom pensar nisso. Normalmente é um móvel bacana no sentido de ele é um móvel bonito, que ele é adaptável porque ele cabe em qualquer cômodo, ele tem um tamanho ok, né, que cabe também em qualquer lugar. E também ele tem que ser resistente, né? Porque são tantas indas e vindas, tantos empurra para lá e empurra para cá, que ele tem que aguentar o trampo. Eu até contei sobre esse móvel. Eu fiz um videozinho falando sobre apartamento alugado, essas dicas que a gente tá falando aqui, tem um vídeo lá. E eu falei sobre ele. Na primeira casa que eu fui morar, já era mobiliada, mas eu queria colocar... A gente tava começando a vida ralando, sabe? Aquele... vendo almoço para comprar a janta. E aí, quando deu uma respirada e a gente pôde comprar algumas coisas para o apartamento que era alugado, eu tirei um móvel velho que tinha da TV lá e coloquei um rackzinho branco baixinho, que até que era tipo multiuso. Esse móvelzinho me acompanhou até o ano passado. Então, isso foi 2007 até o ano passado. Ou seja, ele durou 12 anos e ele não era essas maravilhas, mas ele rodou. Nessa casa ele era o móvel da TV, depois ele foi meu criado mudo, depois ele foi pro quarto do Rafa, eu colocava de cabeceira dele também com os brinquedos. Tantos. Ai, esqueci de contar da minha trajetória de vida, de pingar. Hoje eu tô em Santos, mas eu já rodei um bocado, daqui a pouco eu falo. E aí agora que Santos ele foi
Ele foi pro meu banheiro, até que o coitado não aguentou mais, e aí ele foi pro lixo. Mas ele rodou e foi muito útil em todos os momentos, em ambientes diferentes. Ele tem quase a idade da nossa amizade, porque foi em 2007 que você fez com o Wander, inclusive. Exato, foi bem aí, naquele apartamento lá da Rio Grande do Norte, lembra que eu morei ali, né? Lembro, então. Lá em BH. E falando um pouquinho da minha trajetória, que eu esqueci de contar quando eu falei sobre mim, eu sou de Maceió, mas eu morei em BH, fui pra BH. Aí quando eu tava em BH, meu marido passou no concurso, a gente foi morar em Belém. Ficamos 4 meses lá em Belém, com um neném novinho, com loucura. Mas depois a gente foi para São Paulo, a gente morou em São Paulo 4 anos, e aí a gente conseguiu vir para Santos e eu pude respirar uma brisa do mar de novo, graças a Deus. Aí agora a gente o mar que tanto me faz falta. Pois é, nossa, eu tô aqui até olhando para ele ali, ó. Meu amigo íntimo. Não sei viver sem uma praia, eu preciso dela. Mas acabei com a minha conversa de onde eu vim. Mas, quantos minutos faltam aí? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não. Zilô, sou fã da arquitetura do abraço. A primeira vez que eu fui para Maceió, eu fiquei na casa da Zilô. A Su tá falando, a Su foi uma pessoa que eu falei com ela esses dias no Instagram, tá? Ela descobriu a gente no Instagram. Oi pra você. A gente conversou um pouquinho lá pelo direct. Estamos entrando. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, temos alguns minutinhos aqui, menos de 4 minutinhos, ou então a gente depois conversa pelos outros meios, se não a live. Estamos abertas. Juju, tem alguma coisa para perguntar? É agora. Fale agora ou cale-se para sempre. Não, brincadeira, gente. Não, cale não. Não, pode conversar. Acho que ninguém tem pergunta. Acho que a gente falou tanto, tagarelou tanto, que ninguém tem mais dúvida. Por nada, foi um prazer. Suerbe. Então, chama de Su, que foi assim que eu conversei com ela, tá mais fácil. Tá, Su. Su não sei falar, gente. Desculpa, mas vai ficar Su, tá bom? Um pouco íntima, mas foi como eu conversei com ela. A Cláudia e Cláudia. E as plantas? Gente, apartamento tem que ter plantas. Juju, mesmo você morando num apartamento com pouca luz, tem algumas espécies que elas são mais resistentes, viu? Vale a pena fazer uma selva? Vale. Ali no seu vale. Põe uma selva de plantas que não precisam de muita luz. Gente, eu acho que meu marido ele fica me regulando com as plantas. E agora, com a mamá pequena, eu tive que tirar minhas plantas tudo. Mas eu amo. A sua é de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Gente, seja bem-vinda. Olha aí, uma nordestina também aí, ó. Tá vendo? Mas eu acho que vamos terminando por aqui. A gente vai deixar gravado no Instagram, pelo IGTV, e eu vou tentar colocar no YouTube também. A gente tá super falha com o YouTube, mas esse vídeo vai ser a porta de entrada pra gente começar a postar lá, que a gente tem isso na cabeça já há um tempo e tá adiando, mas esse vai ser nosso primeiro vídeo que vai pro YouTube pra gente poder começar de uma vez a postar lá. E a gente vai deixar tudo para vocês lá de informação também. Quem quiser conversar com a gente, comigo, com a Elísia, nossos zaps estão lá na nossa bio. Da Elísia 31, DDD, o meu é o 11. Então, sintam-se à vontade com quem você se identificar para conversar. Se falar no direct, vai ser eu que vou responder. Então, se quiser falar, se mandar e-mail, sou eu. Se mandar no direct, é a Bru. Se for no telefone, aí vai ter que ser um telefone. O 31 é meu, o 11 é dela. E fique-se à vontade. Foi muito bom aqui conversar um pouquinho, relaxar um pouquinho, falar um pouquinho sobre nós, que é como é que tudo surgiu. A gente é muito apaixonada pelo que a gente faz, a gente ama isso e ama trazer um pouco dessa alegria para vocês através dos projetos e dar um pouco mais de qualidade de vida através da casa. Fiquem à vontade para nos perturbar de vez em quando e dar um oi. Sim, sim, com toda certeza. Seja de onde esteja onde você estiver, pode nos procurar.
De vez em quando a gente dá umas perambuladas por aí, que a gente gosta de viajar, então dá um oi pra gente quando a gente estiver no meio do mundo aí, que vai ser bom encontrar. Então, vamos finalizando por aqui, já tá os finalzinhos aqui acabando, alguns poucos segundos. Vou dar tchau pra vocês e qualquer coisa, sabe onde nos achar. Tchau! Beijo pra vocês, beijo Juju, beijo quem esteve aí. Foi muito bom, gostei muito de conversar com vocês, gostei de ver vocês aqui. Juju, vamos pensar sobre as plantas para a sua casa.